Levante a palavra de Deus para pedirmos direção. Espírito Santo, abre o nosso entendimento para podermos entender a Tua palavra e que através dessa palavra que haja salvação. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos ler a palavra de Deus. Obreiros podem sentar também, por favor. Diz assim: disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo, 19:2, Atos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda o quê? Ouvimos que haja Espírito. Perguntou-lhes então, Paulo, no caso, perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Olhe para mim para você entender. Esses homens, discípulos, eles haviam sido batizados no batismo de João. Qual é o batismo de João? O batismo das águas. Eles creram em Jesus, não acreditaram, eles creram em Jesus, entregaram a vida para Jesus e foram batizados nas águas, mas não haviam sido batizados com... Por quê? Porque eles não tinham conhecimento do Espírito Santo. Perceberam? Veja que tem pessoas que ela se entregou para Jesus, ela até já se batizou nas águas, mas ela ainda não recebeu o Espírito Santo porque ela mesma ainda não conheceu o Espírito Santo. Ela não sabe quem é o Espírito Santo. Ela até ouviu falar do Espírito Santo, mas ela não tem conhecimento. Veja que esses homens, quando eles tomaram conhecimento do Espírito Santo, olha o que diz o texto sagrado aí agora, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, no caso sobre a cabeça, veio sobre eles quem? E falavam e profetizavam. Olhe para mim, preste atenção. Veja que esses homens não fizeram jejum de Daniel, não fizeram jejum de Daniel, não teve nenhum propósito especial, mas o simples facto que eles creram em Jesus, quando Paulo impôs a mão, eles receberam na hora o Espírito Santo. Às vezes, a gente faz o jejum de Daniel, a gente faz campanhas para a pessoa receber o Espírito Santo, e ainda assim a pessoa não recebe. Por quê? Porque falta essa crença. Falta essa crença. E quando falamos da crença, é a entrega. A entrega. A pessoa entregar a vida, entregar o seu eu, entregar o seu tudo, entregar o seu passado, entregar o seu futuro, entregar os seus sonhos, entregar os seus anseios, entregar tudo. Se você não entregar tudo, você não recebe o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso tudo, pelo tudo de Deus. Deu para perceber? Se a pessoa só vem na igreja, no culto, participa, ela gosta, ela simpatiza, que culto maravilhoso, mas ela não se entrega, ela não recebe o Espírito Santo. E não se engane, que às vezes a pessoa se engana, querendo se autoafirmar que tem o Espírito Santo, quando não tem, que é o pior. Que quando isso acontece, entra o espírito do engano. E por isso que às vezes a pessoa fica na igreja tantos anos e a vida fica fracassada, derrotada, falhada, porque ela pensa que tem o Espírito Santo quando ela não tem. Deu para perceber? Sim ou não? Eu lembro, no passado, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, não existia jejum de Daniel. E o culto de domingo não tinha outra oração a não ser a busca ao Espírito Santo. Isso há muitos anos atrás. Não tinha outra oração, não tinha oração da família, não tinha oração da cura, não tinha oração de nada. Era somente a busca ao Espírito Santo. E era o suficiente para que o Espírito Santo fosse o quê? Derramado. Às vezes nós buscávamos uma hora de busca, ninguém reclamava, ninguém se queixava,
ninguém estava cansado, 1 hora de busca, 1 hora buscando o Espírito Santo, e depois a palavra, ou antes a palavra e depois a busca, mas o facto é que nós estávamos ali 100% pensando em receber quem? O Espírito Santo. Hoje nós fazemos várias orações no culto, mas entenda que o objetivo principal não é a oração da família, não é a oração da cura, não é a oração da libertação. O objetivo principal é que você receba quem? Que você seja salvo, porque quem tem o Espírito Santo está salvo, pertence a Deus. E veja se não é verdade, se nós lermos aqui em Romanos, pode ler ali no ecrã comigo, 8:8. Portanto, os que estão aonde? Não podem. Então o facto é, se a pessoa está na carne, se ela é carnal, ela não pode agradar a quem? Porque a carne, quando falamos da carne, os desejos, as vontades da carne, vou dar alguns exemplos. Mentira é obra do quê? Da carne. Orgulho é obra do quê? Fofoca é obra do quê? A pessoa que tem maus olhos, maliciosa, obra da carne. E tantas outras coisas que ela sabe que é a obra da carne, e isso não agrada a Deus. E por isso a pessoa não recebe, porque se ela está na carne, como que o Espírito Santo vai ser derramado? Por isso o jejum de Daniel, para ajudar. Que nesse período do jejum de Daniel, a pessoa venha se desconectar das coisas do mundo, para se conectar com quem? Com Deus. Ter os seus pensamentos, e olhe para mim por favor, ter os seus pensamentos 100% voltados para Deus, porque ela quer o Espírito Santo. Então não é aquela pessoa que fica um pé dentro, um pé fora, um pé dentro, um pé fora. Ela quer o Espírito Santo, então ela se entrega para receber o Espírito Santo. E ele diz mais: vós, porém, não estáis aonde? Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus o quê? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a necessidade de você ter o Espírito Santo é muito grande, é imensa. Porque se a pessoa não tem o Espírito Santo, essa pessoa não é dele. Não é dele. Se você quer ser de Deus, você precisa ter o Espírito Santo. É uma necessidade. O Espírito Santo é uma necessidade nossa. O Espírito Santo é tão necessário quanto o oxigênio que você respira. Você pode viver sem o oxigênio? Muito menos sem o Espírito Santo. Entenda isso, o Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é a salvação da sua alma, porque se você tem o Espírito Santo, você está salvo. Por mais problemas que você tem, por mais lutas que você enfrente, se você não priorizar o Espírito Santo, você estará fadado ao fracasso. Nós temos que priorizar o Espírito Santo. Amém? E repito, não se autoafirme que você tem o Espírito Santo se você ainda pratica as obras do quê? Da carne. Seja sincero, seja humilde. Não, eu não tenho o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. E aí você se entrega, você abandona o pecado, você sacrifica a sua vontade, e aí sim, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Então, esteja no Espírito, porque quem não tem o Espírito Santo, esse tal não pertence a quem? A Deus. Nós estamos nesse propósito. Semana que vem, domingo que vem, vamos fazer também o domingo da justiça espiritual. Um domingo da ressurreição, domingo da justiça espiritual. Como assim, pastor? Vamos buscar o nosso direito de sermos batizados com o Espírito Santo. Você que diz assim, pastor, eu quero o Espírito Santo, eu quero mesmo, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio. Então, domingo que vem, vamos buscar, vamos apelar ao tribunal do justo juiz, para que você saia daqui realmente batizado com o Espírito Santo. Vai ser muito forte. Quem entendeu?